O fazendeiro milionário brinca do menino humilde e recebe uma lição inesperada. Gustavo, o famoso fazendeiro de Minas Gerais, era conhecido por seus ricos campos de café e a grande Casa Branca que brilhava à luz do sol. Mas mesmo no auge do seu sucesso, algo dentro dele não parava de doer. A infância humilde ainda o perseguia, como uma sombra que não se apagava. Ele tinha lutado muito, enfrentado desafios, e agora, cercado por luxo e abundância, se sentia vazio. Mal sabia ele que o universo tinha um plano inesperado. Um dia, ao passear por uma área menos frequentada da fazenda, avistou um velho cavalo, o mesmo que tantos anos atrás foi seu fiel companheiro. O animal, que outrora brilhava com vida e energia, estava agora coberto de poeira e magro. O coração de Gustavo apertou. Lembrou-se das tardes de sol quando eles galopavam juntos pelos campos verdes. Que traição! Como poderia ter esquecido aquele ser querido? Enquanto ele tentava se aproximar do cavalo, uma lágrima escorria pelo seu rosto. É como se o tempo viajasse para trás e o menino humilde que ele fora reaparecesse, questionando suas decisões e a vida que levara até ali. A riqueza havia trazido conforto, sim, mas também lhe custou a conexão com o que realmente importava. Agora, o cavalo, símbolo de sua infância, estava abandonado e esquecido. No entanto, a história não parava por aí. Ana, a filha de Gustavo, uma jovem rebelde de alma inquieta, estava envolvida com um grupo de ativistas que lutavam pelos direitos dos animais. Em um de seus encontros, ela ouviu alguém mencionar o cavalo do pai e, horrorizada, descobriu que ele estava em perigo. O conflito começou a se formar e a jovem não hesitou em ir buscar sua própria verdade. Como você pode deixá-lo assim, pai? Ela questionou ao voltar para casa. A tensão aumentou e Gustavo não sabia o que responder. As lembranças de sua infância estavam voltando, juntamente com a culpa. E quando Ana revelou que aquele cavalo era descendente de um animal que ele havia prometido proteger quando era criança, a pressão em seu peito aumentou. O que havia se tornado do menino sonhador? Aquele garoto que valorizava a vida, que fazia promessas com sinceridade? Gustavo estava em uma encruzilhada. O que escolheria? A riqueza ou a redenção? Como isso afetaria seu relacionamento com Ana? Ao olhar nos olhos dela, viu uma determinação que o desafiava e, ao mesmo tempo, lembrava-o do que realmente importava, do que estava em jogo. O mistério permanecia. O que mais ele escondia sobre seu passado e a verdadeira conexão que tinha com aquele velho cavalo? Olhando para o animal, ele se perguntou: será que ainda há tempo para se corrigir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link da descrição do vídeo
e adquira já o seu. Gustavo estava em uma encruzilhada. O que escolheria? A riqueza ou a redenção? Assim que olhou nos olhos de Ana, a determinação dela o desafiou. Mas antes que ele pudesse formular uma resposta, um som estrondoso ecoou pelo ar. Um tiro. Um único disparo que cortou a atmosfera, fazendo o silêncio ser preenchido com um desespero palpável. O cavalo, assustado, relinchou e Gustavo, em um golpe de instinto, lançou-se à frente de Ana. — Pai, o que foi isso? Ana gritou com o coração na garganta. Gustavo não esperou. Seus olhos estiveram fixos na direção do som. Ele viu algo se movendo entre as árvores nas bordas da fazenda. Uma sombra se afastava rapidamente, invisível entre os galhos. Era um quadro que o deixou paralisado. O que estava acontecendo ali? Por que alguém atiraria em um lugar como aquele? Ainda em choque, ele se virou para o cavalo. O animal estava tremendo. Era como se toda a dor e o arrependimento de anos de descaso fossem descarregados em uma única fração de segundo. — Vamos, precisamos descobrir o que aconteceu! Gustavo exigiu, sua voz embargada. Ana também estava em choque, mas a preocupação pela segurança do pai e do cavalo a impulsionou. Juntos, eles seguiram para onde o tiro havia vindo. O medo dançava em seu estômago, mas uma força estranha os unia. Era a determinação de descobrir a verdade. Quando chegaram perto do local, encontraram um grupo de pessoas reunidas, algumas apontando e cochichando. Gustavo se aproximou com cuidado, analisando a cena, incrédulo. No meio da multidão, uma figura familiar se destacava. Era Miguel, um ex-funcionário da fazenda, que havia sido demitido há anos após um desentendimento com Gustavo. O que ele estava fazendo ali? — Você! Gustavo exclamou, a raiva crescendo. — Por que você está aqui, Miguel? — Eu vim buscar o que é meu, Miguel gritou, com os olhos cheios de fúria. — Aquilo é um animal que não deveria estar sob seus cuidados. Gustavo ficou em choque. — Você está falando do cavalo? Ele é meu! — Não! Miguel se aproximou, seu rosto contorcido em desespero. — Esse cavalo é o único filho de Manuel, o meu pai. Você prometeu cuidar dele e não fez. As palavras agonizantes cortaram como uma faca. Ela olhou para o pai. Onde antes havia confiança, agora havia um abismo de dúvida. — Pai, o que ele está dizendo? Gustavo, agora paralisado, não sabia o que responder. Ele se lembrava de quando criança, da promessa feita em meio às lágrimas de um menininho que sonhava em ser grande. Mas a vida o levou por outro caminho. E o que antes era uma memória distante havia ganhado vida com a verdade dolorosa. Eu não sabia. Murmurou, a voz falhando. Eu não sabia que era irmão do cavalo. Era tudo o que conseguia articular, enquanto se perdia em seus próprios pensamentos. O murmúrio na multidão cresceu. Algumas pessoas começaram a se afastar. Outras se aproximaram, algumas sussurrando sobre justiça e abandono. O olhar de Ana estava fixo em Gustavo, cheio de desilusão. — Como você pôde esquecer? Ela perguntou, a voz trêmula. Mas antes que ele pudesse responder, um novo som cortou o ar. Um estrondo. Algo caiu. E aquele velho cavalo começou a se agitar intensamente, alimentando o caos. Com todos distraídos, Miguel fez um movimento rápido. O que ele estava tramando? O desespero estava se espalhando, e Gustavo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Tudo que ele pensava que era verdadeiro agora parecia uma mentira. E dentro dele uma pergunta enraizava-se. Será que havia mais segredos escondidos?
mais promessas quebradas que poderiam arruinar a vida que ele construiu. Enquanto Miguel gritava e as vozes na multidão aumentavam, Gustavo sentiu que a porta do passado havia se escancarado, trazendo não apenas a dor, mas um eco de verdades que ele nunca desejou enfrentar. O futuro se tornava uma sombra, e a revelação prometia ser ainda mais devastadora. Qual era o verdadeiro legado que ele havia deixado para trás? A resposta estava prestes a ser revelada. Quando o estrondo do segundo disparo ecoou, tudo se transformou em caos. O velho cavalo relinchou com um misto de medo e dor, estremecendo como se estivesse prestes a desmoronar. Gustavo, paralisado, sentiu um frio percorrer sua espinha, enquanto a multidão se agitava. Expressões de surpresa e horror refletidas em seus rostos. "Pai, temos que sair daqui", disse Ana, puxando-o pelo braço, mas ele estava preso em seus pensamentos, na confusão que se desenrolava diante dele. Miguel, ainda na frente, gritava, mas suas palavras se perderam no barulho crescente. "Ele não é só um animal", Miguel bradou. "Ele é parte da minha família e você o abandonou." "Não, não", Gustavo murmurou, o nó na garganta apertando. Tudo começou a desmoronar. O que ele sempre pensou que sabia estava agora se desvanecendo. Em meio ao tumulto, o olhar de Ana se fixou em algo mais de fundo. Um movimento. Um homem emergiu entre os arbustos com uma expressão nervosa, uma arma nas mãos. "Fiquem onde estão!" ele gritou, e o pânico tomou conta do grupo. As pessoas começaram a correr, algumas se esbarrando umas nas outras, gritos ecoando por todos os lados. Gustavo segurou Ana, trazendo-a para perto, enquanto tentavam encontrar abrigo. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Miguel, em vez de recuar, avançou com passos firmes em direção ao homem armado. "Você não pode fazer isso!" gritou, sua voz ressoando como se tivesse encontrado a coragem que faltava antes. O homem armado se virou, olhos brilhando com raiva e confusão. "Você não sabe o que está fazendo, Miguel." Então a verdade caiu como um raio. Miguel não era apenas um ex-funcionário demitido. Ele era, na verdade, o irmão perdido de Gustavo. Uma revelação que não fez sentido, mas que colidiu com as memórias guardadas. Um passado que Gustavo havia enterrado para sempre. Ana ficou em choque, os olhos arregalados enquanto a multidão se distanciava, as vozes agora um murmúrio distante. "Você é irmão dele?" Ana perguntou, quase sem acreditar. "Então, tudo isso é verdade? As promessas, as mentiras?" Gustavo hesitou, a verdade o espremendo, como um cinto apertado em torno de sua alma. Eu não sabia, Ana. Ninguém me disse. Eu pensei que ele..." "O que você pensou?" Miguel cortou, a indignação crescendo. "Que podia brincar com a vida da nossa família e depois esquecer. O cavalo era tudo que nosso pai tinha deixado." A adrenalina fazia as mãos de Gustavo tremerem. Ele queria gritar, mas algo pesava em seu coração. "Sinto muito, Miguel, eu não sabia." Antes que pudesse se explicar, um terceiro tiro ecoou novamente. Desta vez, mais próximo. Como se o tempo tivesse desacelerado. Os olhares se voltaram para o homem, que agora estava em luta contra o medo. E foi nesse momento que uma mulher emergiu da escuridão. Uma figura familiar que os dois reconheceram instantaneamente. "Chega!" a mulher gritou, sua voz cortando o ar. Era Helena, a mãe deles, com lágrimas nos olhos, mas decidida. "Você não pode fazer isso, Miguel." Gustavo não acreditou no que via. Sua mãe, que havia desaparecido da vida dele anos atrás, estava agora diante deles, viva, e com ela uma série de segredos e mentiras que poderiam mudar tudo. "Vocês não sabem nada. Tudo o que fiz foi proteger vocês."
Ela continuou enquanto a tensão no ar aumentava. Mas agora é hora de enfrentar a verdade. O choque foi como um tapa na cara de Gustavo. Mentiras, segredos e um passado que não era simplesmente dele, mas de todos. Ana olhou para o pai, depois para Miguel, a confusão se formando em sua mente. O que mais estava escondido? Qual o preço que todos tinham pago por essas mentiras, essa desconexão? E no meio disso tudo, Gustavo sentiu que o chão se movia sob seus pés. Verdades que pareciam enterradas estavam surgindo à tona. E a pergunta ecoou em sua mente: será que ainda havia tempo para consertar tudo? Quando Gustavo ouviu a voz familiar de Helena, os sentimentos se desdobraram como um borrão de memórias. Ele a tinha perdido anos atrás, a mulher que um dia foi o coração da sua família. E agora estava ali, confrontando-os. Você não pode fazer isso, Miguel! Ela gritou novamente, os olhos cheios de urgência e temor. As palavras atravessaram suas veias como um raio. O caos ao redor deles parecia se esfumaçar, enquanto tudo se enfocava na mulher diante dele. Miguel hesitou, confuso. Mãe? Mas como você? Por que você não me procurou? A fragilidade na voz do irmão ecoou no ar. Porque eu acreditei que estava protegendo vocês. Helena respondeu, a voz agora tremendo. Eu tive que deixar para que vocês tivessem uma vida melhor. Vocês não entendem. Eu fiz o que acreditava ser certo. Mas os olhos de Miguel estavam ardendo de dor. Certo! Você nos abandonou! E agora você quer que eu acredite que tudo isso foi por amor? O coração de Gustavo estava em 1000 pedaços. A verdade se espalhando como um incêndio fora de controle. Ele não sabia mais em quem confiar. As histórias da infância, as memórias felizes, tudo se distorcia em uma tempestade de mentiras. E então, na confusão emocional, Helena virou-se para Gustavo. Eu nunca quis que você soubesse a verdade assim, mas é hora de você saber. O cavalo não é só um cavalo. Ele é parte de algo muito maior. Como um trovão, suas palavras ressoaram em sua mente. O que você quer dizer? Ele balbuciou, a tensão prendendo seu peito. O que mais você está escondendo? Helena respirou fundo, parecendo velha e cansada. A verdade é que aquele cavalo, o que você tanto ama, tem mais ligação com a nossa família do que você imagina. Ele não é só um legado de amor, mas também um símbolo de um acordo antigo, um acordo que foi quebrado. A multidão começava a murmurar e a confusão o cercava como um manto. Gustavo sentia que tinha pisado em um território desconhecido, onde cada palavra revelava uma nova camada de devassidão. O desespero e a confusão se tornaram um turbilhão ao seu redor. No meio daquela calamidade, um grito chamou a atenção de todos. Um grito estridente que cortou o ar e, em um instante, tudo se transformou novamente. Um quarto disparo ecoou. Dessa vez, não era apenas um tiro, era o estampido, seguido por um impacto pesado. No momento seguinte, um homem caiu e todos se viraram. A cena congelou por um segundo. Era o homem armado que havia emergido. Ele caíra, uma poça de sangue se espalhando lentamente pela grama verde da fazenda. O silêncio tomou conta e o horror se espalhou como um fogaréu. Não! Ana gritou, deslumbrada, enquanto o pânico corria em suas veias. O que aconteceu? Miguel, paralisado, exclamou. O que você fez? Você não precisava fazer isso. Suas palavras ecoaram em meio ao alvoroço. E a revelação do homem caindo fez o coração de todos disparar. A agitação se tornou frenética. Gustavo, sem saber o que pensar, olhou para Helena. O que aquela tragédia significava? A vida deles
estava prestes a ser destruída por mais segredos sombrios. Poderia aquilo ser uma consequência de algo que ele não entendia? O cavalo, a promessa, o passado. Tudo parecia estar interligado de uma forma que ele nunca havia imaginado. E nesse quadro de desespero, uma única pergunta se formou na mente de Gustavo: quem era o verdadeiro inimigo? Essa pergunta ressoava dolorosamente, enquanto ele tentava compreender a verdade por trás da tragédia súbita. E quem sabia o que essa realidade escandalosa desvelaria a seguir? Quando Gustavo ouviu a voz familiar de Helena, os sentimentos se desdobraram como um borrão de memórias. Ele a tinha perdido anos atrás, a mulher que um dia foi o coração da sua família. E agora estava ali, confrontando-os. Você não pode fazer isso, Miguel. Ela gritou novamente, os olhos cheios de urgência e temor. As palavras atravessaram suas veias como um raio. O caos ao redor deles parecia se esfumaçar, enquanto tudo se enfocava na mulher diante dele. Miguel hesitou, confuso. Mãe? Mas como você... Por que você não me procurou? A fragilidade na voz do irmão ecoou no ar. Porque eu acreditei que estava protegendo vocês. Helena respondeu, a voz agora tremendo. Eu tive que deixar para que vocês tivessem uma vida melhor. Vocês não entendem. Eu fiz o que acreditava ser certo. Mas os olhos de Miguel estavam ardendo de dor. Certo, você nos abandonou. E agora quer que eu acredite que tudo isso foi por amor? A tensão aumentava. Gustavo queria gritar, mas sentia um nó na garganta apertando. Com um movimento, ele segurou o braço de Miguel. Vamos, não é hora para isso. A situação estava prestes a explodir. E ele sabia que, ao invés de se unirem, estavam divididos, formando lados naquele campo devastado. Então, um quarto disparo ecoou. Dessa vez, não era apenas um tiro. Era um estampido, seguido por um impacto pesado. No momento seguinte, um homem caiu e todos se viraram. Era o homem armado que havia emergido. Ele caíra, uma poça de sangue se espalhando lentamente pela grama verde da fazenda. O silêncio tomou conta e o horror se espalhou como um fogaréu. Não! Ana gritou, deslumbrada. O pânico corria em suas veias. O que aconteceu? Miguel, paralisado, exclamou. O que você fez? Você não precisava fazer isso. As palavras ecoaram em meio ao turbilhão, e a revelação do homem caindo fez o coração de todos disparar. De repente, a figura do homem armado começou a se contorcer, tentando se levantar. O que Gustavo não esperava era que, no último movimento, o homem colocou as mãos sobre os olhos e, com uma expressão de desespero, puxou a máscara que cobria seu rosto. E então tudo parou. Os rostos se torceram de incredulidade e choque. Carlos! Miguel gritou, e a indignação tomou conta. Por que você fez isso? O homem, agora revelado, tinha um olhar vazio. Ele ofegava, as palavras escapando de sua boca com dificuldade. Eu precisava. Eu não queria que fosse assim. Os murmúrios na multidão cresceram. Pessoas trocando olhares, tentando entender o que estava acontecendo. Mas como? Você não deveria estar aqui. Helena disse, as mãos trêmulas, um misto de pavor e amor nos olhos. Eu não tive escolha. Eu sou parte disso. Ele olhou para cada um deles, um brilho de arrependimento em seus olhos. Eu nunca quis que tudo ficasse assim. Miguel, eu sou seu irmão. As palavras caíram como uma bomba. Gustavo ficou paralisado. Cada músculo seu congelou. Miguel olhou para Carlos,
depois para a mãe, a expressão de incredulidade no rosto. Não, isso não pode ser verdade. Ana sussurrou. Como? Como isso é possível? E ali, no meio daquela confusão, tudo parecia girar. Se Carlos era de fato irmão de Miguel, que segredos mais estavam escondidos? A revelação deixou Gustavo em um mar de confusão. Dos irmãos perdidos ao legado deixado por seu pai, cada peça do passado revelava uma nova traição. Sinto muito, eu não sabia, Carlos disse, com lágrimas nos olhos. O nosso pai, ele fez escolhas que nos dividiram. Eu fui deixado para trás e tudo o que fiz foi salvar o que restava da nossa família. Angústia tomou conta de Gustavo. A única certeza que tinha se desfez em segundos. Ele olhou para o cavalo velho, aquele que sempre teve um significado tão profundo para ele, agora manchado por conotações que nunca imaginou. Ele não sabia mais em quem confiar, e enquanto o caos se desenrolava, uma única pergunta pulsava em sua mente. Quem mais estava escondido nas sombras do passado? Nesse exato momento, a verdade se transformou em um labirinto de mentiras, e Gustavo percebeu que desvelar essas verdades poderia custar mais do que todos eles estavam preparados para perder. Quando Gustavo ouviu a revelação de Carlos, sua mente mergulhou em um turbilhão de confusão e incredulidade. O homem caído, agora visível, seus olhos cheios de desespero e dor, fazia o chão tremer sob seus pés. Era muita informação para absorver de uma só vez. Miguel olhava para Carlos com um misto de raiva e confusão, mas ao mesmo tempo uma súbita fragilidade começou a despontar em seu olhar. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Miguel gritou, mas algo em sua voz parecia já acreditar. O murmúrio da multidão aumentava. As pessoas trocavam olhares ansiosos, incapazes de processar a cena. O velho cavalo relinchou, como se também estivesse dando voz ao desespero que permeava o ar. Gustavo se sentiu preso em uma armadilha de verdades e mentiras. E agora um novo eco avançava na direção deles, ensurdecedor e inconfundível. Um som de motor se acercava rapidamente, como um fantasma assombrando o campo. Um veículo apareceu na curva da estrada, levantando poeira, enquanto todos olhavam com a esperança de que fosse o socorro. Mas a realidade foi ainda mais chocante. Um carro da polícia, as luzes piscando em vermelho e azul, atravessou a entrada da fazenda, em alta velocidade. A porta do motorista se abriu e um grupo de policiais saiu, armas em punho. Pare onde estão! Gritou o oficial mais alto, uma autoridade implacável em sua voz. O que deveria ser um momento de alívio virou um novo nível de tensão. Todos começaram a se mover, alguns tentando fugir, outros em estado de pânico. Gustavo, confuso, pegou Ana pela mão. O que está acontecendo? O que eles querem? O coração dele batia forte. Mãe, você sabe algo sobre isso? Ana perguntou, os olhos cheios de incerteza. Helena, assustada, olhou para o oficial e depois para os filhos, o rosto pálido. Eu não sei o que acontece, Helena respondeu, mas a hesitação em sua voz deixava claro que sabia mais do que estava revelando. Vá embora, todos vocês! Gritou o oficial novamente, apontando a arma. O lugar está em cena de crime. Gustavo viu o olhar de Carlos mudar. O homem, então, iniciou um movimento apressado. Não! Espera! Miguel gritou, mas já era tarde. Carlos correu na direção do policial, braços levantados, como se isso fosse resolver a situação. O barulho disparou como um relâmpago pela fazenda. Não se aproxime! O policial gritou, e antes que qualquer um pudesse reagir, um novo disparo ecoou novamente, desta vez próximo a Carlos.
O corpo do homem estremeceu e caiu ao solo, a vida se esvaindo como uma chama se apagando. O que é que você fez? Miguel gritou, desolado. As lágrimas escorriam e um misto de horror e incredulidade dominava a multidão. Mas naquele momento de caos, algo ainda mais impressionante aconteceu. Helena, com seu olhar fixo na cena do crime, começou a lembrar de fragmentos do passado, palavras que não tinham sido ditas. Carlos! Ela gritou, como se tudo começasse a fazer sentido. Eu sabia que você voltaria. Você sabia? Miguel exclamou, a voz cheia de loucura. Você sabia e não me contou? Gustavo não conseguia mais suportar. O que aquela mulher guardava? O que mais estava escondido sob a superfície da sua vida? Justamente quando pensava que as verdades estavam se revelando, a confusão e o medo tomaram conta. No chão, Carlos respirava com dificuldade e o oficial começou a se aproximar. Amarre-o! Ele gritou, arrastando a atenção para a cena. Nós temos que controlar esta situação. Gustavo sentiu uma onda de desespero. Seria esse o momento que mudaria tudo? O impacto do que acabara de acontecer ecoava como uma bomba, e agora ele não sabia mais em quem confiar. A feição da sua família se distorcia diante de seus olhos. Ele olhou para Ana, cuja expressão estava perdida entre a dor e a necessidade de compreensão. Precisamos ir embora. Agora, disse ele, puxando-a, mas sentindo que a cidade inteira se fechava ao redor deles. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Eu sabia que você voltaria. O que mais ela havia guardado? E assim, em meio ao alvoroço e à desordem, quando a verdade começou a se desvelar, Gustavo percebeu que o maior segredo ainda estava por vir. A verdadeira natureza daquela família, as conexões rompidas, tudo se fragmentava em um labirinto de consequências imprevisíveis. O pesadelo estava apenas começando. Quando Gustavo ouviu a revelação de Carlos, sua mente mergulhou em um turbilhão de confusão e incredulidade. O homem caído, agora visível, seus olhos cheios de desespero e dor, fazia o chão tremer sob seus pés. Era muita informação para absorver de uma só vez. Miguel olhava para Carlos com um misto de raiva e confusão. Mas, ao mesmo tempo, uma súbita fragilidade começou a despontar em seu olhar. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Miguel gritou, mas algo em sua voz parecia já acreditar. O murmúrio da multidão aumentava. As pessoas trocavam olhares ansiosos, incapazes de processar a cena. O velho cavalo relinchou, como se também estivesse dando voz ao desespero que permeava o ar. Gustavo se sentiu preso em uma armadilha de verdades e mentiras. E agora, um novo eco avançava na direção deles, ensurdecedor e inconfundível. Um som de motor se acercava rapidamente, como um fantasma assombrando o campo. Um veículo apareceu na curva da estrada, levantando poeira, enquanto todos olhavam com a esperança de que fosse um socorro. Mas a realidade foi ainda mais chocante. Um carro da polícia, as luzes piscando em vermelho e azul, atravessou a entrada da fazenda, em alta velocidade. A porta do motorista se abriu e um grupo de policiais saiu, armas em punho. Pare onde estão! Gritou o oficial mais alto, uma autoridade implacável em sua voz. O que deveria ser um momento de alívio virou um novo nível de tensão. Todos começaram a se mover, alguns tentando fugir, outros em estado de pânico. Gustavo, confuso, pegou Ana pela mão. O que está acontecendo? O que eles querem? O coração dele batia forte. Mãe, você sabe algo sobre isso? Ana perguntou, os olhos cheios de incerteza. Helena, assustada,
olhou para o oficial e depois para os filhos, o rosto pálido. Eu não sei o que acontece, Helena respondeu, mas a hesitação em sua voz deixava claro que sabia mais do que estava revelando. Vá embora, todos vocês, gritou o oficial novamente, apontando a arma. O lugar está em cena de crime. Gustavo viu o olhar de Carlos mudar. O homem então iniciou um movimento apressado. Não! Espera! Miguel gritou, mas já era tarde. Carlos correu na direção do policial, braços levantados, como se isso fosse resolver a situação. O barulho disparou como um relâmpago pela fazenda. Não se aproxime! O policial gritou, e antes que qualquer um pudesse reagir, um novo disparo ecoou novamente, desta vez próximo a Carlos. O corpo do homem estremeceu e caiu ao solo, a vida se esvaindo como uma chama, se apagando. O que você fez? Miguel gritou, desolado. As lágrimas escorriam, e um misto de horror e incredulidade dominava a multidão. Mas naquele momento de caos, algo ainda mais impressionante aconteceu. Helena, com seu olhar fixo na cena do crime, começou a lembrar de fragmentos do passado, palavras que não tinham sido ditas. Carlos, ela gritou, como se tudo começasse a fazer sentido. Eu sabia que você voltaria. Você sabia? Miguel exclamou, a voz cheia de loucura. Você sabia e não me contou? Gustavo não conseguia mais suportar. O que aquela mulher guardava? O que mais estava escondido sob a superfície da sua vida? Justamente quando pensava que as verdades estavam se revelando, a confusão e o medo tomaram conta. No chão, Carlos respirava com dificuldade, e o oficial começou a se aproximar. Amarre-o! Ele gritou, arrastando a atenção para a cena. Nós temos que controlar esta situação. Gustavo sentiu uma onda de desespero. Seria esse o momento que mudaria tudo? O impacto do que acabara de acontecer ecoava como uma bomba, e agora ele não sabia mais em quem confiar. A feição da sua família se distorcia diante de seus olhos. Ele olhou para Ana, cuja expressão estava perdida entre a dor e a necessidade de compreensão. Precisamos ir embora agora, disse ele, puxando-a, mas sentindo que a cidade inteira se fechava ao redor deles. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Eu sabia que você voltaria. O que mais ela havia guardado? Então, antes que qualquer um pudesse se mover, um clarão ofuscante iluminou o céu. Um helicóptero sobrevoou a fazenda e todos olharam para cima, desconcertados. Uma voz ecoou dos alto-falantes. Todos se afastem! Estão em perigo! Mas isso não faz sentido! Gustavo gritou, a confusão tomando contas de sua mente. Quem está no helicóptero? O piloto, uma figura que todos reconheceram, era um ex-parceiro de negócios de Gustavo, que havia desaparecido anos atrás, após um suposto acidente de carro. Você fez escolhas erradas, Gustavo, gritou o homem, um semblante de raiva e mágoa nos olhos. Agora é hora de prestar contas! Corações acelerados, todos começaram a se questionar sobre o passado e as decisões que tomaram. Gustavo se virou para Helena, pálido. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? Você não entende, ela exclamou, a voz quase quebrando. Carlos, ele não é só seu irmão. O verdadeiro segredo é que ele é o herdeiro da nossa família. Mas não é a única coisa que você precisa saber. As palavras de Helena pairaram no ar e a tensão aumentava. O que mais estava escondido? A revelação penetrava em suas mentes, deixando dúvidas, desconfiança e um horizonte de segredos que estavam prestes a se revelar. E todos ali, na fazenda que deveria ser a terra das memórias, se perguntavam: até onde os laços de sangue podem ir?
Quais outros mistérios estavam prontos para emergir? Gustavo sentiu o mundo ao seu redor girar, quando as palavras de Helena reverberaram em sua mente. Carlos, o homem que acabara de cair, não era apenas um desconhecido. Ele era seu irmão. Realidades que antes pareciam sólidas, agora se desintegravam em poeira. A tensão no ar era palpável, e o brilho das luzes da polícia parecia ficar mais intenso enquanto o helicóptero cortava o céu. Ele não pode ser seu irmão, Miguel gritou, mas mesmo sua voz vacilava, como se a possibilidade estivesse começando a brotar em sua mente. Toda a multidão estava presa em um momento congelado de choque. E mesmo o velho cavalo parecia ter parado por um segundo, como se sentisse a grave mudança no ambiente. Gustavo, sem saber como reagir, olhou para Carlos, que se contorcia no chão. Ele sentia a angústia crescer, um nó em sua garganta que se tornava quase insuportável. Como isso é possível? Ele se perguntava, mas as palavras não saíam. O que mais Helena ocultara? Havia anos de segredos ali, enterrados sob o peso de promessas quebradas. Fiquem onde estão, ordenou o policial novamente, forçando Gustavo a recuar. Ana estava ao seu lado, sua expressão muda de horror. O que vamos fazer? Ela murmurou, palpando sua mão, nervosa. Ele não sabia a resposta, mas algo profundo dentro dele gritava. Ambos sentiram que a urgência precisava de uma ação. Helena se adiantou, os olhos brilhando com lágrimas. Carlos, por favor, ela implorou, mas a fragilidade de sua voz não correspondia à ferocidade da situação. Nós precisamos saber a verdade. Carlos olhou para ela, os olhos se arregalando. A verdade? A verdade é que eu estava aqui, sempre estive. Sua voz tremia, e Gustavo percebeu que cada palavra que saía de Carlos era um eco da dor e da mágoa. O homem estava sufocado entre o amor familiar e a traição. Você me abandonou, gritou, a fúria misturando-se com um desespero autêntico. Um novo clarão de luz invadiu o campo, enquanto o helicóptero se aproximava. O piloto parecia decidido a expor todos os segredos. A verdade precisa ser revelada, Gustavo. Você não pode ignorar o que está em jogo. E nesse momento, tudo se desenrolou em câmera lenta. O estrondo e a porta do carro da polícia se abriu. Os oficiais entraram em ação, cercando a área. A tensão contagiou a todos e o helicóptero captou o frêmito dos corações ansiosos. O policial mais próximo, um homem robusto, se aproximou de Carlos. Se você não se afastar, eu não posso garantir a sua segurança, ele disse, mas Carlos não recuou. Ele se levantou, seu corpo tremendo de raiva e dor. Você não pode me parar. Eu não sou o vilão aqui. O caos aumentou e em questão de segundos, alguém na multidão gritou. Alguém está se aproximando. Era uma figura de longe, vestida de preto, correndo em direção à confusão. Um tremor de expectativa percorreu o grupo. Era como se o próprio destino estivesse prestes a fazer uma entrada triunfal. Mas então, a pessoa chegou mais perto e Gustavo sentiu seu coração parar. Era uma mulher que ele esperava nunca ver novamente. Gustavo! Ela bradou, cheia de desespero. Era Laura, seu amor de infância, perdida há muitos anos. O que ela estava fazendo ali? E por que, de repente, todos os olhos se voltaram para ela? O que você está fazendo aqui? Gustavo perguntou, a boca seca, confuso. A última coisa que ele esperava era ver Laura naquele momento, com uma expressão que traduzia um pânico profundo. Você precisa ouvir, ela disse, quase chorando. Eu tenho algo a dizer. As reviravoltas estavam se acumulando, e cada palavra que Laura parecia prestes a revelar
tinha o potencial de mudar tudo novamente. A multidão parou, os corações pulsando com a incerteza. Seria outra camada de segredos? Todos se perguntavam o que mais estava escondido sob as superfícies que pareciam já tão turvas. Gustavo olhou para todos os rostos ao seu redor, percebendo que a história que vivia não era apenas sobre ele. Era um emaranhado de vidas entrelaçadas, e cada revelação prometia despedaçar o frágil mundo que havia construído. E a pergunta ecoava na mente de todos: qual seria o custo da verdade? Quando Gustavo ouviu a voz de Laura, o tempo pareceu parar. Seus olhos se encontraram em um mar de incertezas. O que ela estava fazendo ali? E por que, de repente, seu coração estava tão acelerado? Gustavo! Ela gritou, claramente em pânico. Você precisa ouvir! O desespero em sua voz fez a multidão parar, e a tensão no ar aumentou ainda mais. Todos voltaram os olhos para ela como se fossem atraídos por um ímã. Sobre o que você está falando, Laura? Não é hora para histórias, disse Ana aflita, enquanto a agitação entre os espectadores crescia. Laura respirou fundo. Seu rosto estava pálido. Mas havia algo mais. Algo que parecia urgente. O que aconteceu aqui não é apenas uma disputa familiar. É mais sério. Muito mais sério. Ela olhou para Carlos no chão. Depois para Miguel e Helena. Vocês não fazem ideia do que está realmente em jogo. O que você sabe? Miguel perguntou, a voz tremendo entre raiva e ansioso por respostas. O olhar desconfiado dele se fixou em Laura, mas ela parecia hesitar, como se estivesse lutando contra a própria verdade. Eu não sei como explicar, mas tudo isso conecta com algo muito maior. Algo que muda tudo. A fazenda, o cavalo, as promessas, estão todos envolvidos nisso. As palavras dela caíram como uma tempestade no campo. A multidão murmurou confusa. O que Laura queria dizer? Gustavo sentia sua cabeça girar. Não era só uma briga entre eles. Havia um segredo que não tinha sido revelado. Laura se inclinou para Gustavo, os olhos brilhando com lágrimas. Gustavo, você precisa lembrar do que aconteceu há anos. A noite em que eu desapareci. Minhas mãos ficaram geladas ao ouvir isso. Como ele poderia esquecer? Aquela noite era um pesadelo que ele não conseguia apagar da memória. Eu nunca soube o que aconteceu com você, Laura. Por que você está me trazendo isso agora? Ele estava frustrado, sentindo uma pressão crescendo em seu peito. Ana, que estava ao seu lado, olhou para Gustavo em busca de respostas. Eu fui sequestrada, Laura declarou, a voz ecoando com dor e determinação. E eles estavam atrás da nossa família. Meu desaparecimento não foi um acidente. Eles queriam o cavalo. O filho do meu pai, que você estava cuidando, ele é a chave. Ele está ligado à herança que ninguém sabe. Um legado escondido que envolve dinheiro que pode mudar tudo. As revelações da mulher lançaram um novo peso sobre eles, como se o chão estivesse se desmanchando sob seus pés. O velho cavalo, a fazenda, tudo aquilo tinha um significado muito mais profundo. Gustavo ficou paralisado. O que mais estava escondido? Em uma fração de segundo, a história dele se transformou em um emaranhado de segredos e mentiras. No meio da confusão, um novo grito ecoou. Cuidado! Alguém bradou. A multidão se virou apenas para ver uma figura se aproximando rapidamente. Um homem encapuzado, e um frio percorreu a espinha de Gustavo. O homem tinha uma expressão fria e um brilho ameaçador em seus olhos. Vocês estão todos perdidos, ele gritou. Vocês não deveriam ter revelado isso.
e antes que alguém pudesse reagir, ele puxou uma arma. O pânico tomou conta do campo. Todos gritaram, correram para longe. A cena se tornou um borrão. Gustavo segurou Ana, puxando-a para perto, enquanto observava tudo se transformar em um caos. O grito de Laura se perdeu na agitação. "Saia do meu caminho!" o homem gritou, e a arma brilhou em suas mãos. E no meio dessa fúria, Gustavo se deu conta de que todo aquele drama não só envolvia a família dele, mas havia forças maiores em jogo, coisas que ele nunca poderia imaginar. "Não vá embora!" Laura gritou, mas seu chamado se perdeu. E ele percebeu que a única coisa que restava agora era a dúvida. Dúvida sobre quem realmente estava em perigo. E o que mais estava prestes a ser revelado. O que significava tudo aquilo e qual o custo da verdade. O destino deles estava em uma corda bamba, e a única certeza que Gustavo tinha era que nada jamais seria o mesmo novamente. A tensão cresceu quando o homem encapuzado anunciou sua presença. As pessoas gritaram e a confusão tomou conta do campo. Gustavo segurou Ana com força, seu coração pulsando no peito. "O que você quer?" ele gritou, tentando manter a calma em meio ao caos. Eu quero a verdade!" o homem respondeu, sua voz ecoando com um tom de raiva. "Vocês não entendem o que está em jogo." Ele olhou para o grupo, ainda apontando a arma, o olhar cheio de desdém. Laura, com lágrimas escorrendo pelo rosto, deu um passo à frente. "Preciso ouvir o que temos a dizer. Não há mais razão para a violência. Estamos todos nessa juntos." Sua voz, uma mistura de coragem e desespero. Cortou o ar tenso. Tudo parecia estar em uma fração de segundo. O helicóptero à distância girava a lâmina do rotor, e o oficial de polícia se aproximou, tentando manter a ordem. "Abaixe a arma! Não precisa fazer isso!" ele gritou, mas o homem parecia decidido. "Diga a verdade, Gustavo. Diga a verdade sobre o que você realmente é." O grito do homem ecoou, e por um breve momento, todos silenciaram em choque. Gustavo olhou para Helena, seu coração acelerando. "O que está acontecendo?" ele perguntou, a dor se misturando com a confusão. "Gustavo, você é a chave de tudo isso," Helena respondeu, com a voz trêmula. Seus olhos eram um mar de emoção. "Você precisa entender que as escolhas que fizemos no passado ainda nos assombram. O cavalo, a fazenda, eles não são apenas animais ou propriedades. Eles são parte de um legado ancestral que foi quebrado." Miguel, ainda em choque, olhou para Laura. "Você sabia de tudo isso?" A desilusão pesava em suas palavras. Laura, magoada, assentiu. "Eu soube mais do que deixei transparecer. O que aconteceu comigo foi parte dessa história." E antes que todos pudessem assimilar, Carlos, no chão, levantou-se com dificuldade e gritou: "Não podemos deixar que isso continue. Se não enfrentarmos a verdade, não teremos futuro algum." A cena havia mudado bruscamente. O homem armado hesitou, a arma tremia em sua mão. "Chega!" ele gritou, sua voz falhando entre a ira e a dor. "Está tudo perdido. Nós temos que acabar com isso de uma vez por todas." A emoção no ar parecia palpável. Um tenso silêncio se formou apenas por um momento, quando Gustavo resolveu que era hora de agir. "Ouça, não precisamos de mais violência. Vamos conversar. Vamos juntos descobrir a verdade. Em vez de lutar entre nós, que tal unirmos forças para resolver isso de vez?" Todos olharam para ele, a confusão ainda ocupando seus olhos. Mas naquele instante, algo dentro deles começou a mudar. O homem com a arma parecia vacilar. "Você acha que isso resolverá tudo? A sua família destruiu a minha." Sim,
Mas a nossa luta não precisa acabar assim. Gustavo respondeu, seus olhos firmes e determinados. Podemos encontrar um meio termo. Todos nós precisamos encarar essa verdade juntos. E aquele momento, tão carregado de tensão, resultou em um milagre. O homem encapuçado olhou ao redor e, num gesto inesperado, abaixou a arma, seus olhos transbordando de tristeza. Talvez você esteja certo, ele murmurou. Talvez devemos confrontar essa história. A violência não vai trazer ninguém de volta. O alvoroço começou a diminuir. A multidão, atenta, observava, esperando o que aconteceria em seguida. Gustavo respirou fundo, e a esperança reencontrou seu espaço no ambiente. Vamos nos unir, então. Vamos enfrentar as verdades juntos, ele concluiu, olhando nos olhos de todos ao redor. Miguel, Ana, Helena, Laura e até Carlos se aproximaram lentamente. A cena que antes era apenas caos, agora começava a se transformar em uma unidade. Eles não eram mais estranhos, mas uma família enfrentando o que a vida lhes reservara. Naquela fazenda, o passado se entrelaçava com o presente. E a única coisa certa era que juntos eles precisavam buscar um novo futuro. O velho cavalo olhou para eles, como se também estivesse pronto para o novo começo. E enquanto a cena se desenrolava, ficou a dúvida pairando no ar. Conseguirão superar os fantasmas do passado e construir uma nova história? O futuro era incerto, mas a união deles era um vislumbre de esperança. E agora, para vocês que acompanharam essa intensa jornada, preciso dizer: se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a chegar mais longe. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Quero saber sua opinião. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça, e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link da descrição do vídeo e adquira já o seu.